Olá, bem-vindo ao meu canal, e espero que você goste deste vídeo. Esta é a próxima parte de Ele foi raptado pela Terra, mas acordou como o Rei Imortal. Se você já assistiu a primeira parte, pode pular para este minuto. Esta história se passa na Montanha dos Cinco Tigres, onde nosso protagonista, o Rei Imortal e mestre da seita Xuantia, chamado Limu Xuan, acordou de um longo sono. Há muito tempo, o continente Xuan Yuan foi invadido por demônios. Ele e seus companheiros lutaram contra os demônios por um milênio. Essa batalha durou centenas de anos, tanto tempo que até as estrelas pararam de brilhar e o continente foi completamente destruído. Só então eles conseguiram matar todos os demônios. Devido à batalha, ele faleceu. No entanto, a fada Luoxia e o monarca Beidong, na esperança de trazê-lo de volta à vida, fundiram seu corpo com o núcleo do continente Xuan Yuan. Após despertar, ele realmente duvidou se ainda estava vivo. Quando ele emergiu à superfície, viu que tudo havia mudado porque ele havia dormido por muitos anos. Ao sair, ele percebeu que a energia espiritual do continente Xuan Yuan havia se recuperado completamente, já que todos os demônios foram eliminados. Depois de tanto tempo, ele não sabia se seus amigos Beidong e Luoxia ainda estavam vivos ou se haviam se tornado reis imortais. Seu templo estava localizado em um dos lugares mais famosos da Montanha dos Cinco Tigres. Diziam os rumores que ele havia morrido há muito tempo e que seu corpo estava enterrado em algum lugar escondido na montanha. Para a pessoa afortunada que conseguisse encontrar seu corpo, havia a possibilidade de descobrir um grande tesouro. Ao ver as pessoas, ele rapidamente percebeu que, nesta era, ninguém cultivava seu chi. Além disso, a condição física dos jovens era lamentável, pois eles não sabiam como aproveitar a grande quantidade de energia espiritual disponível. Ele ficou realmente decepcionado, mas o pior ainda estava por vir. Perto dele, um estudante de 19 anos chamado Ling Feng estava prestes a cometer suicídio. As pessoas ao redor tentavam impedi-lo, mas o estudante não ouviu e pulou. Aqueles que cometiam suicídio não podiam entrar no ciclo de reencarnação, mas hoje era seu dia de sorte, pois o protagonista havia decidido salvá-lo. Mas quando ele pulou para ajudá-lo, percebeu que não conseguia voar e, como resultado, caiu no chão junto com o estudante. Ele não sabia o que estava acontecendo, já que era o grande rei imortal, mas agora não conseguia nem fazer algo tão simples quanto voar. Para verificar o que estava acontecendo, ele decidiu entrar em seu mundo interior. Seu núcleo havia se tornado extremamente violento porque seu corpo imortal foi danificado quando 3.000 pequenos mundos foram destruídos, fazendo com que sua cultivação caísse para o reino mortal do renascimento do Chi. A energia espiritual se transformou em líquido e se reuniu no mar. Uma vez que o mar de energia fosse incendiado, ele seria capaz de destruir mundos como este dezenas de vezes. Com a energia que possuía no momento, era impossível para ele trazer o estudante de volta. Então decidiu preservar o corpo e a alma do estudante para revivê-lo depois de recuperar todo o seu poder. Usando sua técnica de busca da alma, ele conseguiu ver as memórias do estudante. Esse jovem sofria de uma doença grave e não queria causar problemas para sua família. Então, infelizmente, o suicídio parecia ser sua melhor opção. Devido à passagem do tempo, o mar havia mudado e os mundos haviam desaparecido. O continente Xuan Yuan havia se transformado no planeta azul e, por causa disso, todos os seus antigos amigos já não existiam mais, e os humanos haviam esquecido como cultivar energia para alcançar a imortalidade. Esta era a razão pela qual a energia espiritual deste mundo era tão densa. As veias espirituais estavam nutrindo todo o planeta com energia espiritual, e o núcleo do continente tinha o papel de regular a energia das veias espirituais. Este mundo tinha tanta energia que o núcleo não tinha muito tempo restante antes de explodir. Enquanto ele dormia, a energia espiritual deste mundo estava fluindo para o seu mundo interior. Graças a isso, ele conseguiu sobreviver quando estava à beira da morte, mas também por causa disso, sua cultivação de energia caiu de rei imortal para o reino do refinamento de Qi. O suicídio chamou a atenção da polícia. Ao se aproximarem da cena, eles se depararam com o protagonista. A princípio, eles o suspeitaram, porque ele usava as mesmas roupas do segundo jovem que havia pulado, mas o ignoraram, pois era impossível que ele ainda estivesse vivo, depois de saltar de um penhasco, e as roupas que ele usava eram muito populares entre os jovens. Em uma parte da montanha ficava a residência Xianxi. Essa residência foi construída há mais de 2.000 anos, desde o início da primeira geração de mestres imortais. Ela detinha o título de local taoísta mais antigo da região. O atual mestre da residência Xianxi era um homem mais velho chamado He Yuanfeng. Enquanto ele guiava os visitantes como em qualquer outro dia, de repente seu discípulo veio correndo com uma notícia terrível. Ele lhe contou que 2 pessoas haviam cometido suicídio pulando de um penhasco na montanha Uhu deles.
Devido a esse problema, ele cancelou a visita. O vídeo dos dois jovens pulando rapidamente se tornou viral, e agora as pessoas acreditavam que a montanha Uhu estava amaldiçoada. Um suicídio já era azar, mas dois eram demais para a reputação da família. A partir de agora, não seria fácil para o mestre convencer qualquer hóspede a investir na residência. Yuan Feng assistiu ao vídeo com mais atenção e viu que um dos homens se parecia com o grande rei imortal. A princípio, ele achou que o vídeo era falso, mas seu discípulo esclareceu que estava presente quando os dois jovens pularam. Depois de muito tempo, o rei imortal havia reaparecido. Ele costumava contar uma história para seus novos discípulos, dizendo que uma fada estava enterrada na montanha Wuhu e que a mansão do mestre imortal vinha protegendo o túmulo por muitas gerações, embora seu discípulo atual achasse que ele inventava essas histórias por causa do excesso de bebida alcoólica. A história que ele costumava contar começava com um pergaminho. Quando seu mestre lhe entregou esse pergaminho, disse que era o tesouro da mansão do mestre imortal. Esse pergaminho era imune à água e ao fogo, então lhe confiou a missão de guardá-lo em um lugar seguro. Naquela época, ele era jovem e cheio de energia, por isso não acreditou nas palavras do mestre e tentou queimar o pergaminho. Como resultado, a mansão pegou fogo, seu mestre perdeu a vida e ele queimou parte das nádegas. Para verificar se o homem do vídeo era realmente o rei imortal, ele foi até a mansão onde guardava o pergaminho. Comparando as fotos, percebeu que eram como 2 gotas d'água. Seu discípulo achou que era apenas uma coincidência, mas Yuan Feng tinha certeza de que era ele, já que sempre carregava o pergaminho consigo e nunca o tinha mostrado a ninguém. A única coisa que ele podia fazer agora era confiar que a lenda era real, pois era a única opção para ver seu mestre novamente. O protagonista estava perto de um rio e não demorou para perceber que a água tremia demais porque o céu estava entrelaçado. O céu estava furioso, então lançou um raio que atingiu uma árvore próxima, e um olho apareceu no céu dizendo a ele que era o próprio céu e que ele não tinha mais o direito de existir. O protagonista irritado respondeu que se quisesse uma luta, já teria vencido. Ao ouvir sua voz, o olho desapareceu repentinamente, entendendo a diferença de poder. Logo ele percebeu que o céu era uma espécie de ilusão criada por alguém que tentava dominar o mundo. Embora retornar ao auge não fosse muito difícil para alguém como ele, o problema era que, para libertar seu mundo da Terra, ele precisava cortar a conexão entre o núcleo do pequeno mundo e a Terra. Depois disso, restava apenas mais um passo para alcançar o status de imperador imortal, e nesse nível, ninguém seria seu rival. O único problema em cortar a conexão entre o pequeno mundo e a Terra era que a imensa energia da Terra não teria para onde ir, causando uma explosão espiritual que traria o fim deste mundo, e 99% dos seres vivos seriam extintos, além de a civilização também sofrer uma catástrofe. Este mundo possuía um grande sistema de rede e vários jogos interessantes, além de um dispositivo de comunicação portátil. Ele achava que seria uma pena se este mundo fosse destruído. Ele havia lutado por centenas de anos contra espíritos malignos de outros mundos no continente Xuanyan, e agora que havia despertado, queria encontrar uma maneira de salvar a Terra. Por isso decidiu adiar sua missão de alcançar o auge. No passado, ele havia embarcado na jornada de treinamento contínuo para subir de nível na zona de treinamento. Graças a esse treinamento, ele não só melhorou a eficiência de cultivar energia rapidamente, como também evoluiu todos os seus atributos de Kung Fu. Mas agora, devido à influência do núcleo do continente, a aura da Terra e a aura de seu pequeno mundo haviam se integrado por muito tempo, e agora todos os seus atributos estavam alinhados. Se houvesse monges suficientes na Terra com as mesmas habilidades que ele, eles poderiam ajudá-lo compartilhando parte de suas auras e dessa forma todos os seus atributos originais poderiam ser restaurados. Usando o espelho Tenyan, ele sabia que precisava de 100 monges que pudessem entrar na zona de treinamento Xuantian e alcançar o nível Shi. A partir desse nível, ele poderia ajudá-los a treinar ainda mais. Esse era o método mais viável para ele no momento. Encontrar 100 monges era fácil, mas pedir que eles treinassem por ele seria muito complicado. Quanto mais alto o nível, mais difícil era alcançá-lo e progredir para o próximo. Para restaurar sua cultivação, ele precisava da ajuda dos 100 monges. No momento mais glorioso do continente Xuanyan, encontrar 100 monges já era uma tarefa difícil, mas agora era quase impossível, porque ninguém treinava na Terra. Mas ele não queria desistir, pois no passado conseguiu eliminar todos os demônios malignos que invadiram o continente. Ele ainda tinha um longo caminho pela frente. Primeiro, ele precisava reentrar na Terra, independentemente da época ou da capacidade dos jovens de aprenderem e aceitarem o treinamento. Se ele realmente desejava mudar o mundo, precisava primeiro mudar os jovens. Enquanto se preparava para iniciar sua busca, Yuan Feng e seu discípulo vieram até ele, pois estavam esperando por seu despertar. Eles lhe entregaram o pergaminho e ele o examinou para ver que era realmente ele.
Esse retrato foi feito por Luoxia, que refinou um pequeno mundo próprio para criar o retrato imortal. Como Beidong e Luoxia não estavam mais vivos, os humanos estavam em uma situação terrível. Yuan Fen queria segui-lo por toda parte, pois eles estavam esperando por seu retorno há muito tempo. Justo quando ele estava prestes a começar a procurar os monges para ir à zona de treinamento, encontrou essas duas pessoas, o que foi um começo bastante bom. No entanto, o poder espiritual deles era bastante fraco e sua base era limitada. Ele não tinha muita esperança de cultivá-los e elevá-los de nível em suas vidas, mas poderia aceitá-los como seus discípulos. O velho sacerdote taoísta parecia ser um ser imortal, então era viável que ele sempre fosse o primeiro em sua missão e promovesse o método de cultivo para ele. Ele não gostava pessoas o seguissem, então deu o livro do Qi Xuanchen para verificar atendiam às expectativas. Agora ele pretendia ir para a Universidade Lujing, como não podia voar, Yuan Fen levou-o de carro. Ao passarem pela cidade e verem os prédios altos, ele não pôde deixar de pensar que os edifícios eram como gaiolas para animais. Yuan Fen recomendou que ele trocasse de roupa, já que as roupas que usava eram muito chamativas, e também comprou para ele itens úteis para o início das aulas, como um celular, um laptop e um tablet, além de vincular seu cartão de crédito ao celular para que pudesse comprar tudo o que quisesse. Como forma de agradecimento, o protagonista lhes deu uma pintura. Essa pintura era uma arma mágica que permitiria que eles permanecessem seguros ao canalizar um pouco de poder espiritual. Ao passar pela entrada da universidade, todos os estudantes ficaram impressionados com sua beleza. Quando chegou ao escritório de matrícula do curso de Ciência da Computação, foi atendido pela profissional, recepcionista chamada Jiang Na, e por um estudante do segundo ano chamado Li Gaoliang. Jiang Na disse a ele que seu nome não estava na lista. Ao ouvir isso, ele usou seus poderes e modificou as leis, alterando a foto que ela tinha na lista. Como o núcleo da Terra estava dentro do corpo de Li Mushuan, ele poderia até modificar a própria Terra se quisesse. As palavras que ele pronunciava continham a vontade da Terra, tornando muito difícil para pessoas comuns desafiá-lo. Zhang Feng ordenou que Li Gaoliang o guiasse até seu dormitório. Enquanto estavam a caminho, o protagonista encontrou Han Jiqing, uma estudante do terceiro ano. Ela possuía o núcleo da lua. Li Gaoliang sugeriu que ele a esquecesse, já que, além de ser a garota mais bonita de toda a universidade, ela também era filha do homem mais rico da cidade. O pai dela havia enviado vários agentes disfarçados para protegê-la de perseguidores. Seu parceiro atual era Jiang Tianhao, que era considerado o príncipe do basquete. Ele havia recusado convites de universidades muito melhores apenas para ficar com ela na mesma universidade. Ling Shi era a principal discípula da seita Xuanchen, e o núcleo da lua era a raiz espiritual do céu e da terra. Encontrar alguém como ela era extremamente raro. Ela se parecia com Ling Shi e tinha a mesma raiz espiritual, então ele não pôde deixar de pensar que ela havia reencarnado. Ela era uma das candidatas mais adequadas para se tornar uma monja e cultivar energia para o rei imortal. Heng Ziqing tinha a sensação de já ter visto a protagonista em algum lugar antes. Quando chegaram ao seu quarto no dormitório, ele conheceu seus novos colegas de quarto. Luo Yang, um estudante de educação física, Lu Hongquan, um estudante de literatura, e Jiang Zehao, um estudante de ciência da computação. Agora que todos tinham chegado, Luo Yang decidiu se proclamar líder do dormitório, já que ninguém mais queria ser o líder. Após 2 meses de estudo, Li Mushuan conseguiu obter uma compreensão geral deste mundo. Ele entendeu que era um mundo dominado pelo desenvolvimento tecnológico, e havia religiões demais nesse mundo, o que levou ao declínio do taoísmo. Os humanos não resistiam mais ao nascimento, envelhecimento, doença e morte. Agora eles aceitavam seu destino diante dos céus. Ao longo da história, houve muitas pessoas que cultivaram os olhos de Li Mushuan. Apesar de o domador de touros não possuir poder espiritual, Mushuan considerava que seu conhecimento do mundo estava à altura. Sua perspectiva era semelhante à de um cultivador. Em sua era, todo cultivador imortal era rebelde e queria superar a si mesmo. Se o caminho do céu não estivesse obscurecido, haveria 2 reis imortais neste mundo. Na biblioteca, Ji Qing e Ji Ling também estavam presentes. A maioria dos rapazes na biblioteca tinha vindo apenas para ver Ji Qing, mas ela tinha vindo para ver o protagonista. Quando ela se aproximou dele para conversar, de repente começou a desmaiar, mas pouco antes de cair no chão, o protagonista apareceu e a segurou. Quando ele segurou sua mão, viu que sua aura havia assumido uma forma líquida e seus meridianos estavam em desordem. Isso aconteceu porque ela havia dormido por muito tempo. O núcleo da lua era a raiz espiritual do céu e da terra, por isso absorvia a energia espiritual de forma independente e a convertia em líquido espiritual. Sem um método especial de cultivo, era impossível para um corpo mortal conter muito líquido espiritual.
O corpo dela não tinha muito tempo antes de ser corrompido pelo líquido espiritual, então ele usou seu poder para ajudá-la em seu cultivo. Agora ela se sentia muito melhor, mas ele ainda não tinha terminado de ajudá-la, então recomendou que ela o visitasse depois de um bom descanso. Ele ficou impressionado por ela ter conseguido sobreviver por tanto tempo com o líquido espiritual fluindo em seu corpo daquela forma. Ao salvá-la, ele não pôde evitar atrair a atenção de todos os estudantes na biblioteca, que ficaram com inveja dele. Yuan Fen já havia dominado o estágio inicial do nível Xi, e agora podiam andar sobre a água e cavalgar qualquer nuvem. O velho começou a fazer uma transmissão ao vivo para mostrar ao seu mestre tudo o que havia aprendido. Como era uma transmissão pública, pessoas de todos os lugares estavam assistindo. A maioria dos espectadores acreditava que era uma farsa, já que era impossível andar sobre a água ou escalar uma parede como uma formiga. Yuan Fen estava tentando promover o livro do protagonista, e ao ver isso, os espectadores pensaram que era uma forma de publicidade para divulgar seus livros. O protagonista confirmou que o que eles estavam vendo era real e não uma farsa, mas um dos usuários começou a zombar dele. Irritado, ele saiu à procura dessa pessoa, e naquele dia a Terra quase foi destruída enquanto ele tentava localizar o usuário. Após vários dias, o Monte Wuhu estava recebendo uma grande repercussão graças ao mestre e seu discípulo. Hoje era o dia em que o velho iria desafiar o campeão de Muay Thai, e todos os espectadores acreditavam que o velho não duraria mais de 8 segundos. A luta começou, e o grande campeão de Muay Thai foi derrotado em 1 segundo com um soco de nível Xi. O velho comemorou sua vitória e promoveu o livro mais uma vez. No entanto, naquele momento, a transmissão ao vivo foi suspensa de toda a rede por violar as regras. Jiang Zihao, o colega de dormitório do protagonista, conseguiu baixar o vídeo antes que ele fosse apagado de toda a rede. Logo após bloquearem a sala de transmissão ao vivo, ele rapidamente procurou o vídeo em outros sites, mas no final ele não conseguiu encontrar nada. Alguém com muito poder havia removido os vídeos da internet. Ele aproveitou a oportunidade e baixou os vídeos hackeando a plataforma. Depois de baixar os vídeos, ele os assistiu quadro a quadro. Depois de assisti-los por várias horas, ele chegou à conclusão de que os vídeos não eram uma farsa e que tudo o que estava acontecendo era verdade. O motivo pelo qual eles foram bloqueados era que estavam tentando promover o livro chamado Zona de Treinamento Xuanxin. Yuan Fen notificou o protagonista de que sua transmissão ao vivo havia sido bloqueada devido a inúmeras reclamações. Ele usou seu poder e se imergiu no núcleo de seu planeta. Graças à transmissão ao vivo, já havia 87 monges que haviam lido a Zona de Treinamento Xuantian e alcançado o nível Xi. Um dos maiores líderes da Terra disse que, uma vez que uma única fagulha pode iniciar um incêndio, o fogo da imortalidade já havia sido aceso, então não seria fácil apagá-lo. Desde os tempos antigos, os humanos tinham um sonho, o sonho de alcançar a longevidade e manter uma aparência jovem. Mesmo que os humanos tenham aceitado o nascimento, o envelhecimento, a doença e a morte, ninguém conseguia resistir à tentação da longevidade. De repente, um dos professores os chamou e informou que Luo Yang havia se machucado jogando basquete e estava passando por uma cirurgia no hospital. À noite, eles foram visitá-lo. A cirurgia foi bem sucedida e sua vida não estava mais em perigo. No entanto, devido à lesão na medula espinhal, seus membros inferiores estavam mais fracos. Sabendo que não poderia usar as pernas, Luo Yang estava considerando mudar de carreira e continuar seus estudos. Ele era um cara durão e não se importava com o que havia acontecido com ele. Ele só queria seguir em frente. O protagonista queria aceitá-lo como discípulo. Usando seus poderes, ele viu que havia uma agulha presa na coluna de Luo Yang. Usando seus poderes, ele removeu a agulha, permitindo que Luo Yang recuperasse o uso das pernas paralisadas. A agulha Yin era uma arma mágica refinada por monges que haviam superado a fundação da aura. Era uma arma oculta usada por pessoas comuns e monges de baixo nível. Aqueles que eram atacados com a agulha não sentiam a menor sensação. Depois de serem atingidos pela agulha, ficavam paralisados, e alguns até morriam. Heng Jiqin havia conseguido sobreviver até agora graças ao núcleo da lua. Rei Yuan Fen e seu discípulo foram proibidos de divulgar seu método de cultivo, e Luo Yang foi atacado por uma agulha enquanto jogava basquete. Todos esses eventos estavam ligados. Algum tempo atrás, Luo Yang estava fazendo uma partida incrível. Sua habilidade de salto era tão boa que ele conseguia superar Zhang Tianhao. Na partida, ele bloqueou Zhang Tianhao novamente, mas depois de pular, a parte inferior de seu corpo parou de se mover imediatamente. Por causa disso, ele caiu no chão e desmaiou. Zhang Tianhao era um nome muito familiar para os protagonistas, mas ele não sabia o motivo. Na residência Xianxi,
He Yuanfeng e seu discípulo receberam a visita de um homem que podia voar e era mais poderoso do que o atual rei imortal. O homem tinha vindo descobrir de onde eles haviam conseguido o livro da zona de treinamento Xuantian. Apavorado, He Yuanfeng revelou que o livro havia sido dado a eles pelo rei imortal não faz muito tempo, mas não revelou a localização do rei imortal. Os únicos que possuíam e dominavam as técnicas Xuantian eram a família Zhang e a família Ma. O homem acreditava que a família Ma os havia traído e infiltrado nos exercícios. Furioso, o homem os atacou com uma habilidade poderosa, mas para sua surpresa, os dois conseguiram escapar a tempo e se esconderam. Eles haviam escapado pela névoa, graças às técnicas do livro que lhes foi dado pelo protagonista. He Yuanfeng não revelou a localização deles, sabendo que seriam mortos de qualquer forma. Depois de um tempo, o homem os encontrou novamente usando suas habilidades. He Yuanfeng antecipou o ataque e derramou parte de sua aura na pintura deixada pelo protagonista. E, pouco antes de serem atacados pelo homem, conseguiram se teletransportar a tempo. Ao ver essa arma mágica, o homem teve certeza de que a família Ma os havia traído. Ele havia deixado uma marca neles, o que lhe permitia encontrá-los não importava onde se escondessem. Zhang Tianhao tinha o melhor potencial como jogador de basquete na história da ZBA. Ele se destacava não apenas no basquete, mas também no atletismo. Havia rumores sobre seu relacionamento com Han Zaiqing. Ele havia recusado ofertas de universidades de ponta para ficar com ela. Zhang Tianhao havia verificado minuciosamente suas informações e encontrado algumas coisas estranhas. Quase todos os atletas que competiram contra ele nunca tiveram um bom desfecho e foram forçados a se aposentar. Poucos dias após entrar na Universidade Lujung, Zhang Tianhao teve um confronto com o ex-capitão do time de basquete e pouco depois, o capitão Lin Xiang se retirou da universidade. A universidade escondeu os verdadeiros motivos de sua saída, mas várias pessoas descobriram que Zhang Tianhao havia quebrado o braço de Lin Xiang. Vários meses depois, ele competiu contra o melhor atleta do atletismo, mas o competidor quebrou a perna esquerda durante a competição e foi forçado a encerrar sua carreira precocemente. Zhang Tianhao era uma presença muito perigosa para qualquer um que quisesse competir contra ele, e foi por causa dele que o líder deles agora estava paralisado. A agulha havia sido extraída do corpo de Luoyang e foi criada por Tianhao. Ele havia drenado todo o líquido espiritual do corpo de Luoyang. O protagonista percebeu que o velho havia usado o artefato mágico de teletransporte e rapidamente se dirigiu ao local. O velho estava ferido e precisava descansar. O discípulo explicou que eles foram atacados por um homem voador que veio da mansão do mestre imortal para perguntar sobre as técnicas, e o homem os atacou quando se recusaram a revelar as informações. O protagonista rapidamente percebeu que o velho voador já havia dominado o estágio de fundação, tornando seus discípulos incapazes de enfrentá-lo. Ele abriu um portal para o seu mundo para que os dois pudessem descansar. Nesse mundo, eles só podiam se mover pela floresta, pois ir para outro lugar significaria morte certa, e nem mesmo o rei imortal seria capaz de salvá-los se perdessem. Nesse mundo, estava o corpo do jovem que havia pulado da montanha Wuhu. O rei imortal manteve seu corpo para revivê-lo depois de recuperar todo o seu poder. Os protagonistas não conseguiam reviver os mortos. O que aconteceu foi que esse estudante teve tanta sorte que, antes de sua alma desaparecer completamente, ela foi para seu mundo interior. Por causa disso, ele pôde ajudar sua alma a se reunir com seu corpo. Para não abandonar a universidade, Luoyang decidiu largar a carreira de educação física e começou a estudar ciência da computação. Ele era uma pessoa com grande força mental, e o protagonista queria ajudá-lo a alcançar a imortalidade. Depois que a transmissão do velho foi bloqueada, vídeos estranhos começaram a ser postados nos fóruns, mostrando um deficiente físico voltando a andar, um homem salvando uma criança de um carro sem se machucar e um prisioneiro com força sobre-humana destruindo uma cela. Depois de assistirem aos vídeos, eles decidiram tentar os métodos explicados no livro. Os quatro começaram a meditar, e o protagonista usou seu poder para transferir um pouco de sua energia espiritual para eles. Depois de se tornar imortal, ele adquiriu uma compreensão profunda dos céus e da terra, o que o levou a criar o livro da zona de treinamento Xuantian. O mais importante não era absorver energia espiritual, mas sim se adaptar ao ambiente energético. A energia espiritual era como uma onda, às vezes vinha e às vezes ia embora. A pessoa que dominava o Kai era como um recife na costa. Seu corpo não era movido por essas ondas. Se uma grande onda viesse, eles sobreviveriam, e se fosse pequeno, eles ficariam. Hong Quan e Jiang Zhao começaram a sentir dor nas pernas e ficaram cansados de usar essa técnica. Isso acontecia porque nem todos podiam se tornar imortais. A realidade era cruel. Aqueles que não possuíam raízes espirituais eram inúteis, mesmo que aprendessem várias técnicas. Seus corpos não conseguiam conter energia espiritual, então suas habilidades físicas também eram fracas.
Se alguém tentasse praticar essa técnica, seu corpo seria consumido. De acordo com a ciência moderna, a presença ou ausência de raízes espirituais estava registrada na informação genética. Se o usuário fosse imortal, era quase impossível modificar essa informação. Enquanto eles meditavam, trovões começaram a ribombar. Esses trovões vinham do líder deles, e um deles tentou acordá-lo, mas foi atingido por um raio ao tocar em seu corpo. Luoyang possuía a raiz espiritual da eletricidade, fazendo com que o céu se enchesse de nuvens escuras e trovões. Percebendo o perigo, os protagonistas saíram da sala e um olho gigante apareceu no céu. Esse olho o atacou com um raio, mas ele conseguiu detê-lo. Apesar de estar no reino Qi, ele ainda tinha esse corpo mortal, o que fazia com que os raios quisessem feri-lo. À distância, um homem idoso e seu neto, ambos do reino do cristal a 75 segundos do despertar, estavam passeando. O velho imediatamente percebeu que um imortal estava causando essa catástrofe. Os protagonistas sentiram sua presença, e quando o velho percebeu seu terrível poder, fugiu em alta velocidade, segurando o neto. O livro da zona de treinamento Xuantian iria mudar o mundo. Hongquan e Jiang Zhao suspeitavam que o livro tinha algo a ver com os protagonistas, já que esses eventos começaram a acontecer depois que ele entrou na universidade. Luoyang havia aceitado a raiz elétrica, e todo o seu corpo estava envolto em eletricidade. Agora, ele conseguia ficar de pé sozinho, e para testar a condição de suas pernas, pulou e ficou grudado no teto devido ao poder da raiz elétrica. Ao ver o poder crescente de Luoyang, os protagonistas não puderam deixar de pensar que ele ultrapassaria seus próprios limites e entraria no estágio de cultivo de Qi. Luoyang era sua estrela em ascensão. Finalmente, ele havia superado o primeiro estágio e já tinha 100 monges cultivando Qi para ele. Na próxima etapa, ele precisava reunir mais 100 cultivadores que dominassem a técnica fundamental Xuantian. Gradualmente, ele recuperou seu antigo poder ao superar com sucesso o cultivo de Qi. Sua base de cultivo estava se recuperando rápido demais, fazendo com que pequenas rupturas aparecessem em seu mundo. Seu poder estava vazando por essas fendas, e o velho e o discípulo acreditavam que era o fim do mundo, pois algo ruim havia acontecido com os protagonistas. O planeta Terra parecia prestes a explodir. Pássaros caíam do céu, animais enlouqueciam e as pessoas não conseguiam respirar. O protagonista retornou ao seu mundo e selou as fendas a tempo, restaurando tudo ao normal. Luoyang agora era o possuidor da raiz elétrica e não podia ser ignorado. Afinal, ele ainda era seu colega de quarto, então não podia saber sua verdadeira identidade. Ele ordenou que o velho e seu discípulo ajudassem Luoyang a estabelecer sua fundação de cultivo. Os 3 estudantes ficaram surpresos ao ver o velho e seu discípulo pessoalmente. O velho parabenizou Luoyang por ter completado com sucesso o cultivo do Qi. Luoyang decidiu deixar os estudos de lado por um tempo e treinar com eles. Ele finalmente entendeu para quem havia perdido no jogo de basquete. O líder deles havia partido e o velho nem sequer lhes deu atenção. Ambos estavam com ciúmes do poder de Luoyang. O protagonista apareceu com mantimentos, mas Hongquan estava chateado com ele porque Luoyang tinha ido embora por causa dele. Mas Jiang Zihao recomendou a ele que eles também deveriam ler o livro para que pudessem se juntar a eles e contribuir para a chegada do novo mundo. Ziqing foi ao prédio dos homens em busca dos protagonistas. Todos os homens estavam apaixonados por ela e se perguntavam quem era o sortudo por quem ela estava esperando. O protagonista estava chegando ao prédio com seus colegas de dormitório. Quando ele se aproximou, ela fixou o olhar nele e agradeceu por tê-la ajudado na livraria. Ela tinha vindo vê-lo porque, no outro dia, ele recomendou que ela o visitasse quando se sentisse melhor. Como ele não deu a ela seu número ou endereço, ela decidiu ir até o prédio dos homens. Todos os estudantes estavam com ciúmes por ela ter vindo ver um idiota como ele. Jialing esclareceu que só o tinha encontrado uma vez na biblioteca, e nada de estranho aconteceu. O protagonista sugeriu ir para um lugar tranquilo como a floresta, já que havia muita gente por perto. Ela ficou nervosa e começou a pensar coisas estranhas. Ao ouvir isso, Jialing insistiu em acompanhá-la para evitar qualquer atitude inadequada. Mas Ziqing decidiu ir sozinha, porque precisava discutir um assunto importante com ele. Hongquan e Zhang Zihao se sentiam fracassados, pois primeiro, o líder deles despertou seu novo poder e agora o protagonista estava se dando bem com a garota mais popular da universidade. Os dois foram para a pequena floresta Luding, um lugar sagrado para o amor juvenil. Casais que tinham encontros nesse lugar acabavam com um desfecho especial. Os estudantes estavam furiosos e queriam queimar a floresta, desejando matá-lo.
Enquanto eles se aventuravam um pouco mais fundo na floresta, ele perguntou a ela se sentia calafrios no corpo ou desmaiava de vez em quando, e se em seus sonhos ela sempre via uma luz muito brilhante crescendo no mar. Ela ficou surpresa porque nunca tinha contado a ninguém sobre seus sonhos. Ele sabia sobre os sonhos dela porque um velho amigo seu também sofria da mesma doença, conseguiu se curar e ainda estava vivo. Essa doença era muito difícil de curar. Nem mesmo o curandeiro da família dela conseguia aliviar todos os sintomas. Quando ela tinha 5 anos, foi consultar um médico, mas após uma análise médica extensa, o médico não encontrou nenhuma doença. Então, seu pai decidiu levá-la a um velho monge, que recitou uma receita que havia sido usada por seus antepassados. Mas não importava quantos médicos a examinassem ou quantos remédios ela tomasse, ela não se sentia melhor. A condição dela piorava a cada ano e quando ficava doente, sentia como se milhares de formigas estivessem rastejando por seu corpo. Ao perceber que ela não melhorava, seu pai a levou até Zhang Liu, um ancestral da família Zhang, junto com Qian Hao. Com um toque, Zhang Liu curou seus principais sintomas e recomendou ao pai dela que a levasse regularmente à casa deles para aliviar o sofrimento causado por esses sintomas. Ele percebeu que ela não estava realmente doente, segundo o cultivador, mas sim que alguém havia lançado uma maldição sobre ela, e o velho estava se aproveitando disso. O protagonista recomendou que ela fechasse os olhos. Ao tocar sua testa, ele transferiu diretamente parte de sua base de cultivo para ela, enviando informações sobre a raiz espiritual da lua e a técnica dos 7 segredos da lua para o conhecimento espiritual dela. Dessa forma, seria fácil para ela dominar a raiz da lua. Frases começaram a ressoar em sua mente. Tauzita, ultimamente o nada é a verdade absoluta. A arma incorpora muitas mudanças. O Dao é invencível. As pessoas possuem almas, almas que contêm o Dao. Após essa transferência de informações, ela começou a sentir uma sensação de calor. Essa sensação era devido ao seu corpo estar superaquecendo com as informações recém-adquiridas. Ele havia ativado a raiz espiritual da lua dentro do corpo dela. Tudo o que ela precisava fazer agora era sentar, respirar e meditar de acordo com as técnicas que ele havia lhe ensinado. Quando ela ativou sua raiz, tudo ao seu redor começou a congelar, porque coisas terríveis sempre aconteciam quando a raiz era ativada pela primeira vez. Se Xialing, a antiga portadora da raiz da lua, não tivesse morrido, ela teria se tornado a rainha imortal. Do lado de fora da floresta, Jiang Yuanhu, um seguidor de Qian Hao, ligou para informá-lo de que sua amada havia ido para a floresta com um estranho. Ao ver as fotos, Qian Hao ficou furioso, e tudo o que conseguia pensar era em eliminar o protagonista. Yuanhu e Qian Hao chegaram imediatamente. Eles não sabiam que havia outros cultivadores de Qi além deles na universidade. Esse território pertencia à família Jiang, e qualquer pessoa que fosse cultivadora precisava se reportar primeiro à família Jiang. Mas, para o protagonista, era vergonhoso ser escravo de uma família que não tinha liberdade. Yuanhu o atacou, esperando derrotá-lo já que estavam em maior número. Yuanhu usou sua melhor habilidade chamada Punho do Tigre e atacou. Mas para sua surpresa, seu soco foi parado pelo protagonista com apenas 2 dedos. Ele tinha tantos recursos ao seu redor e havia treinado por vários anos para alcançar um nível moderado de cultivo. O rei imortal achava que ele era um inútil. Com apenas um ataque, ele derrotou Yuanhu, lançando-o vários metros para trás. Ele podia sentir seu poder retornando pouco a pouco. Qian Hao havia usado recentemente parte de seu cultivo de Qi, então ainda precisava de vários dias para se recuperar. Atualmente, ele tinha a mesma quantidade de Qi que Yuanhu, que foi derrotado com um único golpe. A melhor opção de Qian Hao era distrair o protagonista até que os especialistas de sua família chegassem. Qian Hao disse a ele que Han Jiakang fazia parte de sua família Jiang. Ela sofria de diferentes doenças desde muito jovem. Qian Hao recomendou não ensiná-la a cultivar, pois isso só a deixaria mais doente. Ele propôs um acordo. Ele queria Jiakang e, em troca, fingiria que nada havia acontecido. O protagonista recusou. Qian Hao não podia permitir que a lua espiritual de Han Jiakang despertasse. Ele queria roubar a raiz da lua e transplantá-la para o próprio corpo usando uma técnica proibida. Qian Hao usou o talismã dos 5 trovões e atacou o rei imortal. Relâmpagos atingiram seu corpo, mas ele era resistente ao trovão divino. Qian Hao ficou surpreso ao ver que seu ataque não havia sequer arranhado ele. Ele pegou a agulha que usou contra Luoyang no jogo de basquete e rapidamente atacou o protagonista. No entanto, ele desviou rapidamente. Ao ver que ele havia desviado, Qian Hao lançou a agulha em direção a Jiakang, mas pouco antes de atingi-la, o rei imortal conseguiu pegá-la a tempo e destruí-la. Não demorou para o protagonista perceber que ele era o infame Qian Hao de quem tanto ouvira falar. Ele iria proteger Jiakang para que ela pudesse continuar cultivando de acordo com o método que ele havia ensinado. Aos poucos, ela estava superando seus limites, e Qian Hao não podia permitir isso.
Ele tirou uma arma mágica secreta chamada Espada Qin-Yun e avançou rapidamente em direção a ela, implorando para que parasse, caso contrário, ela enfrentaria as consequências. Quando ele atacou, sua arma secreta foi parada pelo Rei Imortal com apenas uma mão. Usando seu poder, ele conseguiu capturar Tian Hao e o advertiu que, se atacasse novamente, não hesitaria em tirar sua vida. Tian Hao estava confuso, pois não conseguia resistir aos ataques dele, mesmo com seu atual nível de cultivo de Qi. Ele não tinha muito tempo até que seu ancestral transplantasse a raiz nele, e com isso ele ascenderia como um cultivador imortal. Agora, essa esperança se foi, então ele pegou uma pílula Judi e a engoliu. Graças à pílula, ele adquiriu o poder do cultivo fundamental. Ele ainda não havia estabelecido uma base de cultivo porque seu ancestral queria suprimir seu reino e roubar a raiz de Diakin. Ele ajudou Diakin a absorver o fluido corporal, mas não lhe ensinou nenhuma técnica de cultivo. Ele queria que ela tivesse o menor nível possível, pois assim seria mais fácil arrancar sua raiz usando certas técnicas demoníacas. Tian Hao estava convencido de que, com seu novo poder, derrotaria o protagonista, depois levaria Diakin, a aprisionaria e, por fim, roubaria sua raiz. Ele havia superado o estágio de cultivo do Qi, mas ainda não tinha desferido um golpe sequer no Rei Imortal. Agora, ele havia desbloqueado o cultivo fundamental, representando um desafio para os protagonistas. Rapidamente, Tian Hao atacou com sua espada, mas para sua surpresa, o Rei Imortal parou a lâmina apenas com 2 dedos. Aproveitando a oportunidade, ele desferiu um golpe poderoso, lançando Tian Hao para longe. Mesmo com o cultivo fundamental, Tian Hao não conseguiu deixar um arranhão nele. Apenas um cultivador de Qi poderoso poderia manipular o Qi para controlar coisas, mas não conseguia reunir energia espiritual para formar objetos. O protagonista pretendia acabar com sua vida, mas como Tian Hao sabia que sua morte estava próxima, tentou se salvar alegando ser o herdeiro legítimo de toda a família Zhang. Seu avô era Zhang Liu, uma figura poderosa em todo o reino de Yunteng. Seu pai, Zhang Jitong, liderava a família Zhang e seu terceiro avô, Zhang Xiangwu, estava prestes a entrar no reino Yuanying. Se ele matasse Tian Hao agora, ofenderia toda a família de cultivadores imortais, tornando suas chances de sobrevivência mínimas. Embora a família Zhang fosse poderosa, o rei imortal nunca tinha ouvido falar dos nomes que Tian Hao mencionou, nem mesmo em uma briga trivial. O rei imortal atacou Tian Hao com um golpe forte, pretendendo acabar com sua vida. Mas pouco antes do golpe atingir, Xuan, o terceiro ancião da família Zhang, apareceu rapidamente e salvou Tian Hao da morte certa. Ao ver o poder de Xuan, o protagonista percebeu que ele possuía cultivo fundamental. Xuan havia chegado bem a tempo. Desesperado, Tian Hao pediu sua ajuda para levar Jia Ying embora. Xuan ficou irritado com ele, pois considerava Tian Hao um fardo para a família Zhang. Xuan propôs um acordo ao rei imortal. Ele queria levar os dois embora em troca de relevar tudo o que havia acontecido. O protagonista rejeitou a oferta, ofendendo assim a família Zhang. Ao longo da história, a família Zhang foi responsável por extermínios. Não importava o quanto de poder sobrenatural o rei imortal possuísse, ele não apoiava uma família de cultivadores, fazendo Xuan pensar que não era páreo para ele. O protagonista propôs um acordo melhor. Ele queria ficar com Jia Ying e Xuan teria que ajudá-lo a destruir a família Zhang, e em troca ele esqueceria tudo o que havia acontecido. Irritado com a falta de respeito, Xuan o atacou com uma poderosa habilidade de torre, mas o rei imortal parou a torre sem esforço. Xuan foi tolo ao pensar que era superior por estar em um reino mais elevado. Ele recuou rapidamente, entendendo a diferença de poder. Ele havia conseguido resistir à Torre do Infinito, um tesouro da família Zhang, mas era apenas uma réplica com 1/10 do poder da Torre Real. A Torre Genuína havia sido levada pelo ancestral antigo para a Terra Proibida. Tian Hao ainda não tinha experiência suficiente para lutar. Este mundo imortal tinha uma hierarquia rígida, com diferentes classes de pessoas mais fortes que outras, como o gigante cão preto e o frango careca, inimigos naturais da família Zhang. Não importava quantas vezes seus ancestrais os derrotassem, eles sempre reencarnariam e atacariam novamente. Depois de testemunhar o poder monstruoso do rei imortal, Xuan não pôde deixar de pensar que ele era muito mais poderoso do que aqueles animais. A torre foi destruída pelo rei imortal, fazendo com que Xuan começasse a cuspir sangue, já que seu coração estava conectado à Torre do Infinito. O cultivo de Qi dos protagonistas era assustador demais, levando-os a acreditar que ele não possuía cultivo de Qi. Magia Xian havia praticado a técnica do espírito vazio, fazendo com que seu nível se tornasse instável. Embora seu nível fosse mais alto do que o de seu mestre, sua base era fraca, o que levou-os a acreditar que ele pertencia à família Ma. No mundo dos cultivadores, a família Ma se opunha à família Zhang.
Xuan aconselhou Tianhao a não voltar para a universidade, pois ainda precisavam se preparar para recuperar Jikong das mãos dos protagonistas. O tempo estava se esgotando, pois Jikong estava prestes a despertar sua raiz espiritual. Uma vez que a raiz espiritual fosse despertada, transplantá-la para outra pessoa seria muito complicado. No entanto, seus ancestrais haviam feito um excelente trabalho durante o tratamento de Jikong, tornando impossível para qualquer um neste mundo despertar o que estava dentro do corpo dela. O antigo membro da família Ma havia implantado habilidades para impedir que ela despertasse sua raiz. Ela era essencial tanto para a família Zhang quanto para o antigo membro da família Ma. Ela tinha múltiplas camadas de proteção. Agora, finalmente, graças à meditação, sua raiz começou a se ativar pouco a pouco, junto com as armadilhas em seu corpo. Ela havia sido selada por uma técnica proibida de selamento espiritual. Essa técnica proibida havia sido incrivelmente poderosa no passado, e erradicá-la era impossível para uma pessoa comum. O aspecto mais aterrorizante da técnica proibida era que, quando ganhava vida, ela não queria ser destruída. No entanto, neste mundo, nenhuma técnica ou feitiço poderia resistir à fúria do espelho Tianyan. Usando o poder do espelho, o protagonista eliminou facilmente a técnica proibida. Ele havia estado adormecido por mais de 1 milhão de anos, mas a guerra ainda não havia terminado. Ele precisava visitar a família que havia usado a técnica proibida. Finalmente, Jikong alcançou a cultivação de Qi depois que a técnica proibida em seu corpo foi destruída. Enquanto meditava, ela viu tudo e nunca tinha imaginado que a família Zhang sabia que ela possuía uma raiz espiritual em seu corpo. A partir de agora, a família Zhang não a deixaria em paz. O protagonista sugeriu que ela ficasse com ele até ter Qi suficiente para se proteger. Ela começou a imaginar cenas românticas e corou ao aceitar sua sugestão. No passado, o protagonista teve uma discípula chamada Ling Xi. Ela era muito importante para ele. Mas um dia, ela foi morta pela mesma técnica proibida que selou Jikong. Antes de morrer, ela pediu desculpas por ser preguiçosa e não treinar o suficiente. Inicialmente, o protagonista se considerava o rei imortal dela, capaz de protegê-la com seu poder infinito. No entanto, não importava se ela tivesse treinado mais, pois não poderia ter vencido sozinha contra a técnica proibida. Desta vez, ele não cometeria o mesmo erro. Ele a aconselhou a treinar com dedicação. E quando ela aprendesse a usar o Qi para transformar coisas ou criar objetos de gelo, ele consideraria aceitá-la como discípula. Jiqiang aceitou a proposta e queria fazer o seu melhor para se tornar discípula dele. Desde o dia em que o conheceu, ela se sentiu muito estranha. Aquela era apenas a segunda vez que conversavam, mas ela sentia como se o conhecesse há muitos anos. Estar ao lado dele lhe dava uma sensação de segurança, e ela queria confessar seu amor por ele. Após entrar no estágio de cultivo do Qi, a conexão de Li Muchuan com os cultivadores se aprofundou. Agora, em um raio de 5 milhas, ele podia sentir a localização e o nível de cultivo de qualquer cultivador. Ele começou a sentir um Qi, mas esse Qi não vinha do velho e de sua discípula. Eles não haviam tomado uma pílula fundamental para avançar em seu cultivo, e era muito difícil para eles superarem seus limites. Graças a eles, o cultivo fundamental subiu para 1, mas de repente caiu de volta para 0. De repente, Yuan Feng o chamou para ir com eles verificar a situação de seu colega de quarto. Ele se despediu de Jiqiang, pois tinha um assunto importante para resolver. Ele sugeriu a ela que não fosse para a universidade e ficasse perto dele, já que a família Zhang ainda estava de olho nela. Ao chegar, Yuan Feng explicou que, ao perceber seu comportamento anormal, ele e sua discípula decidiram acordá-lo de seu transe. Eles perceberam que ele estava se esforçando demais para superar aquelas camadas elétricas e se livrar das coisas malignas que cercavam seu corpo. Uma camada elétrica o protegia e, apesar de ele ultrapassar seus limites, estava falhando por causa dos espíritos malignos. Primeiro houve tempestades, depois espíritos malignos causando distúrbios, o que restringia a cultivação neste mundo. O protagonista o levou para seu pequeno mundo, que estava cheio de sua energia espiritual e funcionava como uma cela. Ele possuía o atributo da eletricidade, tornando aquele o melhor lugar para praticar. O rei imortal esperava que, quando se encontrassem novamente, ele o transformasse em seu braço direito. Ele deixou seu mundo e voltou para a Terra, sentando-se ao lado de Yuan Feng para tomar uma xícara de chá. Graças às transmissões ao vivo de Yuan Feng e de seu discípulo, milhares de pessoas tentaram praticar os exercícios. No entanto, por enquanto, ele só conseguia sentir a aura de menos de 300 pessoas que haviam entrado no período de treinamento de Qi. Entre elas, apenas 37 cultivadores haviam superado seus limites e entrado no estágio de cultivo de Qi, e desses 37, apenas 2 haviam alcançado o último estágio do cultivo de Qi. O protagonista ficou surpreso que apenas 2 pessoas tivessem chegado ao estágio final.
A terra estava cheia de energia espiritual, mas eles ainda precisavam aumentar o número de cultivadores para progredir ainda mais. Yuan Feng havia criado um grupo onde todos os cultivadores que haviam alcançado o cultivo de Qi foram adicionados. Esses seguidores taoístas enfrentavam muitos problemas durante o cultivo e reclamavam todos os dias. Embora ele e seu discípulo tenham sido os primeiros a despertar seu cultivo fundamental, eles não conseguiam ensinar aos seguidores taoístas como superar o estágio de cultivo de Qi. O protagonista sugeriu que os deixassem cultivar por conta própria. Quando um certo número de seguidores atendesse aos requisitos, Yuan Feng poderia selecioná-los para formar um novo grupo para um treinamento especial. Mais pessoas deveriam participar dessas sessões de treinamento e eles deveriam ampliar sua divulgação. No entanto, a conta deles de transmissão ao vivo foi suspensa por promover superstição fútil, e se tentassem abrir outra conta, ela seria imediatamente suspensa novamente, não importando a plataforma. Yuan Feng pediu ao seu discípulo que sacasse todo o dinheiro. Se o método online não funcionasse, eles teriam que tentar uma abordagem offline. Eles dependiam daquele dinheiro para viver e, se falhassem, perderiam tudo. O Rei Imortal lhes dera uma última lição. Eles precisavam abrir mais suas mentes. Agora, eles eram cultivadores, então tinham que continuar usando seus olhos mortais enquanto seguiam o Mestre Imortal. Se eles seguissem o conselho do Rei, também poderiam viver para sempre. O protagonista se teleportou para o prédio dos professores da Universidade de Lujing. Hoje em dia, a hipocrisia fazia parte deste mundo, e gênios como Ji Qing e Luo Yang eram invejados, tornando-se os próximos alvos dos invejosos. O mestre Yuan Feng e seu aprendiz só conseguiam, no máximo, despertar alguns cultivadores imortais comuns, e superar a base fundamental era muito difícil para eles. Por causa disso, também era difícil para o Rei Imortal evoluir. Ele precisava pessoalmente descobrir talentos ocultos para cultivá-los. Seu espelho mágico havia escaneado o prédio masculino e não encontrou nenhum gênio com uma base de cultivo digna. Agora, só precisavam verificar o prédio feminino. Se ele estivesse em seu auge, sua consciência cobriria todo o planeta, facilitando a busca por mais gênios. Mas agora, ela cobria apenas cerca de 3 metros, então ele só podia procurar um por um. Ele começou a voar e se dirigiu ao prédio feminino. Usando sua habilidade de consciência liberada, ele escaneou toda a área. Entre várias mulheres, ele encontrou uma com uma raiz espiritual mista, mas era muito fraca. De repente, seu espelho começou a detectar um fluxo de poder anormal vindo do norte. Dentro do prédio, um estudante e seu professor discutiam a existência de uma criança espiritual. Um deles era Ling Yong. Quando entrou em seu laboratório, encontrou o protagonista mexendo em suas coisas. O protagonista perguntou a Ling Yong sobre a criança espiritual. Ling Yong era um físico que acreditava firmemente na ciência, mas por algum motivo, conseguia sentir vestígios de energia desde criança. Ele sentia essa energia em todo o mundo e queria provar sua existência. No entanto, todos os circuitos que ele usava explodiam justamente quando estava prestes a descobrir algo. Seus colegas o consideravam louco, mas apesar das zombarias, ele queria continuar tentando provar sua existência. O protagonista perguntou se ele achava que poderia haver outro sistema no mundo além do sistema científico. Ele acendeu uma chama na palma da mão. Ling Yong pôs-se a trabalhar e rapidamente criou outra chama igual à do protagonista. Ele havia parado de brincar com fogo desde o ensino fundamental, mas conseguiu criar fogo ao acender bolhas de sabão. Pessoas inteligentes eram bastante problemáticas. Usando seu poder, o protagonista começou a levitar todos os objetos da sala. Ling Yong achou que ele estava usando algum tipo de fio invisível para mover os objetos, pois era isso que explicava por que os objetos não se moviam sozinhos. Mas, de repente, o protagonista criou um livro espiritual e, ao vê-lo, Ling Yong decidiu ouvi-lo. Havia muitos pontos cegos no conhecimento, e a ciência tinha áreas que ainda não haviam sido estudadas. O protagonista passou os dedos sobre os olhos de Ling Yong, permitindo que ele visse a energia espiritual. Agora que a energia espiritual era visível, Ling Yong decidiu continuar com seu experimento. Aos poucos, a energia espiritual começou a se concentrar no aparelho. A energia existia em um estado entre matéria e energia. No entanto, de repente, o cristal do aparelho começou a rachar à medida que a concentração de energia espiritual excedia seu limite. O protagonista conseguiu conter o impacto da explosão, mas desta vez seu experimento não falhou. A explosão havia criado uma pedra artificial. O falso caminho celestial havia modificado as regras da Terra, tornando impossível encontrar pedras espirituais e elixires na natureza. Apenas alguns cultivadores conhecidos as possuíam. Se a energia espiritual pudesse ser combinada com a tecnologia moderna, seria possível romper os limites do caminho celestial. Isso seria um passo significativo para promover a cultivação imortal para toda a humanidade e, graças a isso, o protagonista poderia libertar a Terra das restrições impostas pelo falso caminho celestial.
Ling Yong ficou impressionado ao ver uma quantidade incrível de energia concentrada em uma pequena pedra. Se ele conseguisse provar que ela era totalmente estável, poderia iniciar uma revolução energética. Devido à explosão, seu professor entrou no laboratório. Ling Yong explicou que finalmente estava no caminho certo, mas o professor estava cansado de suas bobagens. Ele expulsou Ling Yong do laboratório e proibiu sua entrada novamente. Agora que não podia mais usar o laboratório, Ling Yong pediu ajuda ao protagonista para conseguir alguns equipamentos e continuar sua pesquisa. Depois de fazer alguns cálculos, ele disse que precisava de 10 milhões. Como ele era novo em energia espiritual e ainda não estava familiarizado com ela, o Rei Imortal lhe deu o número de Yun Fen para que explicasse tudo para ele. O protagonista estava disposto a comprar o equipamento para ele, se conseguisse aprender o básico sobre energia espiritual. No centro da cidade, Yun Fen e seu discípulo começaram uma campanha para promover o livro do Rei Imortal. Ao final do dia, eles perceberam que esse método de promoção era caro. Com o dinheiro que restava, eles só conseguiriam fazer mais 2 promoções. Eles estavam sendo passivos, mas com o tempo as pessoas perceberiam que o livro era benéfico para elas. A iniciativa estava em suas mãos. No dia seguinte, o protagonista estava no topo do prédio dos homens, pensando em como Ling Yong nasceu com uma grande afinidade pela energia espiritual, o que indicava talento inato para o mundo espiritual. Ele acreditava que Ling Yong era o único gênio de toda a escola, já que um gênio era extremamente raro com uma probabilidade de 1 em 1 milhão. Segundo as estatísticas, uma universidade como a Lujing, com 20 mil a 30 mil alunos, poderia ter apenas 3 gênios entre eles. A Universidade Lujing tinha uma grande probabilidade de ter um gênio, pois era uma instituição renomada que admitia apenas aqueles com QI elevado. Pessoas abençoadas com raízes espirituais geralmente eram muito mais inteligentes do que a média. Para encontrar mais gênios na cultivação imortal, ele precisava visitar outras universidades altamente prestigiadas. Do alto, ele viu Zai Kang se preparando para partir com um grupo de guardas. Ela lhe enviou uma mensagem dizendo que seu pai tinha vindo buscá-la na escola porque sua mãe estava doente e ela precisava vê-la. No entanto, ela sentia que seu pai estava possuído por uma energia malévola. Ainda havia pessoas de olho na lua espiritual de Zai Kang, então não era incomum que ela sentisse que algo estava errado. Ele rapidamente chegou ao local onde Zai Kang estava e ela explicou ao pai que ele era quem havia curado suas doenças depois de todos esses anos, então também poderia ajudar a curar a doença de sua mãe. O pai dela ficou furioso e ordenou que seus guardas se livrassem do protagonista. Usando seu poder, o protagonista ordenou ao pai dela que o deixasse se juntar a eles, e o pai dela imediatamente obedeceu. Durante a viagem de carro, o pai de Jikin parecia um fantoche, indicando que ele poderia estar sob a influência de uma técnica de alma. A pessoa por trás da técnica poderia estar escondida nas proximidades. O protagonista precisava se livrar dessa pessoa de uma vez por todas. Depois de um tempo, eles chegaram aos arredores de Lujing. Jikin estava assustada porque seu pai estava agindo de forma estranha, mas o protagonista a tranquilizou dizendo que iria protegê-la. De acordo com seu pai, sua mãe estava dentro de uma caverna abençoada. No entanto, eles chegaram a uma mina abandonada que parecia destruída e desolada. O pai de Jikin queria levá-la para dentro da caverna sozinho, mas o protagonista interveio porque eles não sabiam o que poderia estar escondido lá dentro. Isso deixou o pai dela irritado. Ao entrar na caverna, o protagonista usou seu poder para desativar temporariamente a técnica de caça às almas, para que Jikin ficasse segura enquanto ele explorava a caverna. Dentro da caverna, Xuan e Tianhao estavam em uma sala guardando a entrada. A técnica de controle de alma sobre o pai de Jikin se quebrou, e eles viram pela câmera de vigilância que o protagonista havia entrado na caverna. Xuan ficou furioso ao vê-lo. Ele saiu da sala e atacou o protagonista com a habilidade Universo Invertido, que destruiu parte da caverna. Essa era uma habilidade poderosa que podia absorver energia espiritual. Por milhões de anos, a família Zhang eliminou cultivadores em potencial usando essa habilidade. Graças a ela, as veias espirituais drenadas pela formação apareceram no solo. Quando essa habilidade era invertida, a veia espiritual absorvia toda a energia espiritual da pessoa que estivesse sobre ela até que ficasse completamente seca. Xuan inverteu a habilidade, fazendo com que as veias espirituais começassem a absorver a energia espiritual do Rei Imortal. Um cultivador comum teria morrido ao entrar em contato com as veias, mas o Rei Imortal permaneceu ileso. Ao ver a situação, Xuan tirou um objeto que estava selado há centenas de anos. Esse objeto não apenas prejudicaria ambos, mas também colocaria em risco toda a cidade de Lujing. Xuan não se importava com o custo, ele só queria eliminar o Rei Imortal de uma vez por todas.
Ele rapidamente lançou o objeto selado ao chão. O selo se quebrou e uma energia malévola começou a emergir, formando uma criatura semelhante a um lobo. Esse lobo era uma besta guardiã da montanha. Espíritos celestiais, também conhecidos como guardiões da montanha, normalmente nasciam em montanhas com forte presença de veias espirituais. Se a veia espiritual fosse danificada, o espírito guardião se corromperia, transformando-se em uma besta sedenta de sangue. A besta sedenta de sangue atacou o rei imortal. Ao ver os dois juntos, Xuan se preparou para selar ambos os monstros juntos. Usando a habilidade Portal dos Mistérios, ele abriu o céu e a terra invertidos e tentou selar a besta e o protagonista juntos. Para sua surpresa, o selo não teve efeito sobre o rei imortal. Ele havia transformado o mundo invertido em seu próprio mundo, um feito que nem mesmo os imortais mais poderosos da família Ma conseguiam realizar. Percebendo que não tinha chance de derrotar o rei imortal, Xuan propôs um acordo. A família Zhang pararia de atacar Ji Qin em troca de esquecer todo o assunto, achando que o protagonista tinha medo da família Zhang. Ele era Liu Muxuan, que havia lutado e derrotado milhares de inimigos em sua vida e nunca teve medo de nada. Xuan havia escapado da última vez e ele queria terminar o que haviam começado de uma vez por todas. Com Tian Hao traindo Xuan e fugindo usando uma arma mágica descartável de bambu espacial, só restava Xuan destinado a perder a vida. Ele atacou o protagonista, mas, pouco antes de seu ataque atingir, a besta espiritual apareceu e impediu o golpe. O rei imortal havia subjugado a besta espiritual. Usando seu poder, ele atacou Xuan, arremessando-o contra o chão repleto de veias espirituais, fazendo com que a besta retornasse à sua forma original e drenasse a energia espiritual de Xuan, encerrando sua vida. O rei imortal usou sua técnica de busca de alma para ver as memórias de Xuan. Qualquer um que tentasse cultivar sem permissão era decapitado, e a maioria dos cultivadores havia sido secretamente eliminada pelas famílias de cultivadores imortais. Mas, justamente quando ele estava prestes a ver quem estava por trás de tudo, a consciência divina no corpo de Xuan foi ativada, impedindo-o de continuar a ver as memórias. O corpo de Xuan explodiu, e a besta mortal começou a acariciar o rei imortal. A besta havia sido selada por muitos anos, e sua energia espiritual já estava bastante reduzida. Assim, o rei imortal abriu um portal para o seu mundo e libertou a besta. Em seu mundo, havia energia suficiente para que ela se recuperasse lentamente. Depois disso, ele saiu da caverna, onde todos o aguardavam. Jia Kang, ao vê-lo ferido, ficou preocupada com ele, mas ele a tranquilizou e disse que o plano havia sido criado pela família Zhang. Ele havia se livrado de Xuan e Tian Hao conseguiu escapar usando um tesouro mágico espacial. Seu pai queria conversar com ele, então o levou para um lugar isolado. O pai de Jia Kang revelou que havia feito um acordo com o ancestral da família Zhang na primeira vez em que se encontraram. Não importava o que ele tentasse fazer, tudo era em vão, pois tudo pertencia à família Zhang, desde o dinheiro até a própria vida. Ele perguntou se ele os havia ajudado por causa do poder de Jia Kang. O protagonista tinha uma relação predestinada com a filha dele, então ajudou por interesse próprio. O pai de Jia Kang propôs trocar a segurança de Jia Kang pela de toda a família Han, e o protagonista aceitou porque tinha muito dinheiro, o qual precisava para ajudar Yunfen e Ling Yong. Ele forneceu o endereço de Yunfen para que pudesse oferecer toda a ajuda o mais rápido possível. No santuário da família Zhang, Tian Hao apareceu diante de seu pai, Dongzi, que estava ao lado de um homem encapuzado. Dongji estava irritado com Tian Hao porque a pequena disputa deles resultou na eliminação do terceiro tio e de uma importante veia espiritual. Como punição, ele ordenou que Tian Hao fosse preso por 6 meses. O ancestral da família e a família imortal Ma haviam ficado presos nas ruínas e era improvável que saíssem tão cedo. Ao ver o que aconteceu, Dongji se perguntou se o rei imortal havia saído das ruínas, embora isso fosse impossível, já que a passagem para as ruínas estava completamente selada. Nem mesmo o grande ser conseguiria atravessá-la, e era absolutamente impossível para qualquer outra pessoa passar. Eles sabiam que o plano dos protagonistas era espalhar as técnicas para encontrar sementes sustentáveis para o cultivo, então planejaram lidar com as sementes antes do rei imortal. Quanto mais praticantes a família Zhang tivesse, melhor seria para eles. Esse era o momento oportuno para usar o sacrifício de sua serpente espiritual. Alguns dias depois, Ling Yong estava transportando seu super equipamento para a mansão da família Han. A partir desse dia, os três iriam morar na super mansão. O rei imortal esperava que Ling Yong pudesse investigar o método de produção em massa de pedras espirituais o quanto antes, pois isso poderia acelerar a velocidade do cultivo imortal. Não só isso, mas o rei imortal também poderia recuperar sua cultivação o mais rápido possível. Desde que ele despertou, o falso caminho celestial acelerou seus movimentos.
Ele não tinha problemas para lutar contra vários indicadores de energia fracos, mas se alguém com uma energia poderosa como a de um Jindan aparecesse, ele teria sérios problemas para enfrentá-los. Atualmente, ele tinha 3 monges no estágio de construção da fundação da cultivação. No entanto, a única pessoa que havia entrado no estágio de construção da fundação através da técnica de cultivo Xuancheng era Luoyang. Ele não sabia quem eram os outros dois. A princípio, ele pensou que poderia ser Ji Qin, mas depois percebeu que ela ainda não estava cultivando há 15 dias. Para descobrir quem eram os outros dois, ele usou um espelho mágico para ver suas auras. O primeiro era um garoto de óculos que morava na mesma cidade. Ele vinha contando com as técnicas ancestrais para cultivar silenciosamente há 20 anos e estava preso no estágio de perfeição do cultivo de Qi. Depois de testemunhar a apresentação ao vivo do sacerdote taoísta, ele finalmente teve a oportunidade de ler o livro e construir sua fundação. De agora em diante, ele pararia de fingir ser um nerd e se consideraria o herói do mundo. As pessoas ficaram impressionadas ao ver alguém voando, mas de repente uma pessoa mascarada apareceu e tirou a vida do garoto porque ele havia chamado atenção demais. O protagonista chegou ao local onde estava a aura do garoto, mas já era tarde demais. O garoto já havia sido morto. Rapidamente, ele foi em busca da outra pessoa que também estava em perigo. Em um beco, uma garota estava sendo perseguida por um homem mascarado. De acordo com a garota, os 7 clãs tinham um acordo claro com os cultivadores. Se ela não interferisse no mundo mortal, as famílias não a atacariam. No entanto, as coisas haviam mudado agora. O homem encapuzado carregava um dispositivo para rastrear o poder espiritual dos cultivadores e viera para eliminar cultivadores não registrados. Os homens mascarados que caçavam cultivadores não registrados usavam transmissores para drenar as almas dos cultivadores. Esse método era melhor do que enviá-los para a masmorra dos cultivadores. Quando o homem mascarado estava prestes a tirar a vida da garota, uma explosão de energia o atacou. A energia espiritual havia sido lançada pelo Rei Imortal. Seu dispositivo de detecção de energia ficou descontrolado, tentando calcular a energia espiritual do Rei Imortal e acabou explodindo. O homem jogou o dispositivo fora sem acreditar que alguém pudesse existir com tal poder. O protagonista furioso perguntou se ele já havia matado outros cultivadores antes, e o homem arrogante mostrou que já havia matado muitos cultivadores no passado. O protagonista ficou furioso pela primeira vez em muito tempo. Por causa disso, ele começou a liberar seu imenso poder e rapidamente atingiu o homem com a palma da mão, ferindo-o gravemente. Vendo que não tinha chance, o homem tentou fugir, mas o Rei Imortal o interceptou e rapidamente tirou sua vida. Em seguida, ele quebrou o drenador de almas. A garota agradeceu por tê-la salvado e se apresentou como Cheng Yue, da Aliança dos Cultivadores Dispersos. A situação dos cultivadores dispersos era lamentável, pois estavam sempre sendo perseguidos pelas famílias. Ele levou a garota para a mansão do pai de Jiakeng, onde mestre Yunfeng e seu discípulo os receberam. A garota logo percebeu que o Rei Imortal era o criador da técnica Xuantian. Ela só havia alcançado o estágio de construção da fundação, pois o caminho da cultivação era muito difícil e ela não tinha talento especial. Ela vinha cultivando há 20 anos, mas não conseguia romper a barreira. No entanto, felizmente, ela assistiu à transmissão ao vivo do mestre e, após mudar de técnica, conseguiu romper aquela barreira. O protagonista perguntou a ela se havia mais pessoas no refúgio interessadas em aprender a técnica Xuantian.